Muitas pessoas acham que basta fazer uma oração superficial e falar assim: o dinheiro não me domina mais. O dinheiro não me domina mais. Só que para muitas pessoas não basta somente fazer isso. Não basta fazer uma oração superficial. É necessário dar um passo de fé. É necessário agir de forma direcionada, principalmente direcionada por Deus. Eu quero que você me acompanhe agora no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 17 até o 22. É uma passagem muito conhecida, em que você vai ter alguns insights, vai ter alguns entendimentos diferentes do que aquilo que geralmente é ensinado por aí. Bom, vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versos 17 ao 22, dizem assim: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, lhe disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, o homem, porém, contrariado com essa palavra, ele se retirou, triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Essa passagem aqui dá pano para manga. Tem muitos detalhes que a gente pode falar e provavelmente a gente vai voltar nela outras vezes para observar diferentes aspectos. Mas eu quero que você me acompanhe no seguinte raciocínio. No costume judeu, quando uma pessoa chama a outra de bom, nesse caso aqui o homem chamou Jesus de bom mestre, Rabi, né? Rabi é mestre. Quando a pessoa chama o outro de bom, significa que eu vou obedecer tudo o que você me disser. Ok? Então, nesse sentido, o homem estava falando que ele obedeceria tudo que Jesus o instruísse ou ordenasse a fazer. Só que, pelo que a gente tem descrito aqui, não só nesse evangelho, mas também nos outros, é que não aconteceu isso. Ele não obedeceu, ele ficou triste, ficou realmente frustrado com aquilo que Jesus tinha dito para ele fazer, de vender tudo que tinha e de dar aos pobres, e depois de voltar e segui-lo. E nesse sentido, esse jovem rico, esse homem, ele se afastou triste, se afastou realmente incomodado com aquela situação. Só que, o que Jesus estava pedindo para o homem ou para o jovem rico era que ele removesse o laço que ele tinha feito ou que ele tinha sido enredado em relação às suas riquezas e em relação ao seu dinheiro. Como ele tinha muitas riquezas e muito dinheiro, nesse caso aqui especificamente, ele estava enlaçado pelo espírito de Mamon. Então o que Jesus estava falando é: vende tudo, dá aos pobres, porque você vai profanar o espírito de Mamon. Espiritualmente você vai profanar o espírito de Mamon e você vai quebrar, absolutamente você vai quebrar o controle de Mamon, dessa entidade demoníaca na sua vida. Era exatamente isso que Jesus Cristo estava falando para o jovem rico. Porém, a gente sabe pela história, pelo que está descrito, que o jovem rico, aprisionado pelo espírito de Mamon, não fez isso. Ele se afastou triste, ele se afastou realmente pesaroso com aquele pedido pesado de Jesus Cristo. Né? Só que aí você fala assim: mas Filipe, e aí? O que acontece nessa situação toda? Se você observar os versículos seguintes, você vai verificar que os discípulos de Jesus estavam confusos com aquela situação, com aquele pedido que Jesus tinha feito para aquele jovem rico, para aquele homem especificamente. Porque, inclusive, surge a pergunta: quem então pode herdar a vida eterna? Né? Quem pode ser salvo, na verdade? Por que eles perguntam isso? Porque muitos daqueles discípulos, não necessariamente eram só os 12, muitos daqueles discípulos, eles eram ricos. Mas por que Jesus pediu para que o jovem rico desse tudo, enquanto para os outros não? Porque o jovem rico, ele estava sob domínio de Mamon. Ele estava enlaçado a Mamon, enquanto os outros não estavam sob domínio de Mamon. Olha que interessante. O problema, então, não é possuir pouco ou muito dinheiro. Não tem nada a ver com isso. O grande ponto é onde que está o seu coração. Porque onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. E quem tiver o seu coração, tem a sua vida. Simples assim. Né? E além disso, com base nessa passagem de Marcos, no capítulo 10, você pode me perguntar assim: mas Filipe, significa que Jesus estava instruindo que nós devemos vender absolutamente tudo e dar aos pobres? Não necessariamente. Não necessariamente. E nem eu falaria isso para você.
Mas significa que isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Se Deus te pedir para fazer, melhor, se Deus te ordenar a fazer isso, vender tudo que você tem e dar aos pobres, obedece. Obedece. Ah, mas o que vai acontecer? Bom, onde que está o seu coração? Se o seu coração estiver em Deus, você sabe que ele vai te prover. Da forma dele, da maneira dele, mas não vai te deixar desamparado. Agora, se você, mesmo sob a instrução de Deus, resolver não dar, não obedecer, aí é você com ele. Só que eu não estou te instruindo de forma alguma a vender tudo e dar aos pobres. Isso é tratamento individual de Deus com você. Como é que eu sei se eu devo fazer isso ou se eu não devo fazer isso? A gente tem que ter intimidade, a gente tem que ter relacionamento com Deus, para que ele possa falar ao nosso coração. E, inclusive, também existe essa possibilidade dele te direcionar a algo completamente diferente que não tem nada a ver com vender o que você tem. Eu não sei qual é o tratamento que Deus vai fazer na sua vida. Simplesmente eu não sei. Mas para que você saiba, você precisa ter relacionamento com ele, você precisa se achegar a ele, para que ele possa direcionar aquilo que é necessário para que você faça. Ok? Alguns teólogos, algumas pessoas, inclusive, dizem que se esse jovem rico tivesse obedecido ao que Jesus Cristo tinha dito, de vender tudo que tinha, de dar aos pobres, e aí, a partir disso, segui-lo, talvez, né, isso é uma especulação, mas tem um embasamento, talvez ele tivesse muito mais do que aquilo que ele tinha dado. Porque também existe um versículo em Provérbios, capítulo 19, verso 17, que diz o seguinte: quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este, no caso Deus, lhe retribuirá o benefício. Se nós emprestamos ao Senhor, ele nos devolverá ou nos retribuirá. Não necessariamente em dinheiro, mas pode ser que seja também. Vai depender do que é necessário ou qual é o propósito dele para a nossa vida, né? Então, diante de tudo que foi apresentado até agora, eu quero que você coloque para mim aí também nos comentários. Eu vejo a minha provisão como um presente de Deus ou como algo que eu mereço por conta do meu trabalho? Eu vejo a minha provisão como um presente de Deus para mim e para minha vida, ou como algo que eu mereço porque eu trabalhei,